Graça e paz a todos. Eu quero estar dividindo uma palavra com vocês que Deus pôs no meu coração. Está lá em Hebreus, no capítulo 3, no verso 13, que diz assim: Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, o autor aos Hebreus, ele diz que todos os dias nós temos que nos firmar na verdade, para que nós não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Então o texto mostra que o engano, ele causa endurecimento. O engano também ele entorpece os sentidos. Isso eu quero estar mostrando lá no texto de Gênesis, no capítulo 3, né? A gente pode ver lá na narrativa bíblica que depois que a serpente tem toda aquela conversa com a mulher, aquela distorção da palavra que Deus havia dado, a gente pode ver isso lá no verso... No capítulo 3, a serpente diz assim: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Nós podemos ver que não foi isso que Deus disse, né? No capítulo 2, no verso 16, diz: Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, no verso 6, diz que a mulher viu que aquela árvore era boa, era agradável e era desejável. Então, nós podemos perceber que os sentidos dela, a partir da seta que foi lançada na sua mente, seta de engano, de distorção da verdade, os sentidos dela foram entorpecidos. Agora ela via, a percepção dela de mundo, de realidade, agora era segundo o engano que ela recebeu. O conhecimento que ela recebeu agora era segundo o engano, não mais segundo a verdade de Deus. Então agora ela via, a visão dela era segundo o engano, ela ouvia segundo o engano, ela provava daquilo que Deus falou para ela não provar. Ela interagia com o mundo agora segundo a percepção recebida pelo engano, não mais segundo Deus. E a primeira coisa que essa nova visão, que essa nova percepção trazia para eles, né, para aquele casal, era que eles estavam nus. Então eles pensaram, né, eu não posso estar assim diante de Deus, eu preciso mascarar a minha situação. Então, no verso 7 do capítulo 3, diz que eles cozeram folhas de figueira e fizeram aventais para esconder a real situação. Eles fizeram, né? Eles mascararam a real situação deles. A distorção em suas visões lhes fazia entender que eles podiam mascarar quem eles eram. Eles pensavam que eles podiam encobrir que eles haviam sido manchados pelo engano, que suas vestes antes resplandecentes, segundo alguns, né, agora eram vestes de pecado, eram vestes de vergonha, eram vestes de culpa, eram vestes de desobediência. Eles estavam envoltos pelo engano e interagiam agora com o mundo segundo o engano. Quando a verdade de Deus não está clara no nosso coração, nós replicamos as atitudes do casal do Éden. Nós nos agarramos aos enganos,
nós nos agarramos às distorções da palavra de Deus, aos sofismas, aos pensamentos, às convicções humanas ou diabólicas e passamos a enxergar. A nossa visão passa a ser segundo essas distorções, segundo estes enganos, né? E quando nós mergulhamos nestes enganos, nessas distorções, a voz de Deus nos parece estranha. Em Gênesis 3:8 diz que aquela voz que antes era agradável, familiar ao casal, agora causava desconforto, causava medo, né? Gênesis 3:11, Deus pergunta: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Quem contaminou a tua visão? Quem distorceu a tua visão, o teu entendimento? Comeste do fruto do engano? E este fruto do engano está disseminado pelo mundo até o dia de hoje. E hoje Deus nos pergunta: quem contaminou a tua visão? Quem distorceu a tua visão? Jesus mesmo alertou diversas vezes, né? Cautelai-vos, estais atento. Muitos virão em meu nome. E eu comecei dizendo, né, que o engano ele causa endurecimento. Mas tem um texto lá em Hebreus mesmo que diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, né? E como eu estava dizendo, diversas vezes Jesus alertou sobre o engano que já estava em seus dias disseminado e muito mais nos últimos dias. Lá em Marcos, no capítulo 13, no verso 22, ele diz: surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, grandes maravilhas, se possível enganaria os próprios eleitos, mas eu de antemão vos aviso. Ele avisou de antemão. Em Mateus 7,15, ele também diz: acautelai-vos. Acautelai-vos é o quê? Esteja atento, esteja alerta. Você já foi avisado, né? Acautelai-vos com os falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelha, mas que são lobos devoradores. Como que eles vêm até nós hoje? Muitas vezes pela internet. De alguma forma, a voz dos falsos profetas chegam a nós, né? Então ele diz: acautelai-vos. E no capítulo 7, no verso 16, ele diz que o modo de conhecê-los é pelos frutos, né? No capítulo 7, no verso 21, eu quero ler aqui, é um texto que eu acho chocante. Ele fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, não são poucos, são muitos, me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então Jesus está dizendo: nem todo que diz Senhor, Senhor, ele está querendo dizer o quê? Que no meio daqueles que estão dizendo Senhor, Senhor, vai haver muitos falsos dizendo a mesma coisa. Senhor, Senhor. Eles profetizam, eles expulsam demônios, eles fazem maravilhas,
eles manifestam dons. E em nenhum momento Jesus está falando que os dons não são legítimos ou autênticos. São legítimos e são autênticos. Eles manifestam esses dons, porém nunca geraram frutos segundo Deus. O fruto que eles geram é a iniquidade. Iniquidade é o fruto. Eles nunca conheceram o Senhor, por isso não podem gerar frutos segundo Deus. A Bíblia, quando fala em conhecer, fala de intimidade, fala de relacionamento íntimo. O que Jesus está dizendo é que eles usam o Espírito Santo, manifestam dons, porém não conhecem o Senhor, nunca o conheceram, nunca tiveram intimidade com Ele. E talvez isso possa te parecer estranho, então eu vou te dar um exemplo. É como se você trabalhasse numa grande multinacional e você tivesse à sua disposição um carro. Você pode usar aquele carro, você vai para sua casa com aquele carro, você viaja com aquele carro, ele está à sua disposição. Foi lhe dado enquanto você trabalha ali, foi lhe ofertado para seu uso. Mas você nunca viu o dono, você nunca conheceu o dono. Então você usa o que é dele, mas você não o conhece. É a mesma coisa. Eles usam os dons espirituais e isto arrasta a multidão, porque as multidões andam atrás dos dons, quando na verdade não é isso que devemos fazer. A Bíblia mostra que nós temos que procurar frutos e não dons. E por seguir dons e não olhar para os frutos, muitos estão sendo enganados e suas vidas têm sido destruídas pelo engano. Eu quero estar terminando para o vídeo não ficar longo, mas eu quero te chamar a atenção. Jesus disse que nunca os conheceu. Não é que eles se desviaram, na verdade. Jesus nunca os conheceu. E eu quero estar dizendo que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, né? Que nós sejamos ouvintes atentos à sua voz e que nós venhamos dar lugar no nosso coração para que a verdade do Senhor seja revelada a nós, pois é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. É isso que a Bíblia nos ensina. Amém? Quero estar desejando um bom dia a você, que você seja abençoado neste dia, você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.